Salmo 51. A Bíblia é um livro como nenhum outro, porque ela apresenta as pessoas e desnuda as pessoas diante de nós. Não existem heróis na Bíblia. Todas as pessoas que a Bíblia relata são pessoas de carne e osso, que estavam sujeitas aos mesmos sentimentos que eu e você estamos. As pisadas na bola que nós damos, eles também deram. Foram homens de Deus, levantados por Deus, mas a Bíblia não tem nenhum pudor, nenhum problema em revelar as tragédias que afetaram a vida dessas pessoas. E Davi, que é um homem chamado segundo o coração de Deus, um homem tão importante no Velho Testamento, no Novo Testamento, tantas vezes citado, aquele de quem o Messias viria, né? Um homem que foi um rei que abençoou demais Israel. Foi um homem que não perdeu uma guerra sequer, a não ser as suas guerras pessoais. E a Bíblia deixa claro para a gente, aponta os seus pecados e não permite que a gente tenha Davi como uma pessoa sobrenatural. E a gente vê nesse texto, nesse salmo, um momento em que Davi é confrontado com o seu pecado e a maneira como ele responde a essa confrontação. Davi estava vivendo um momento de sentimento de culpa profundo por ter pecado contra Deus. A gente vai mostrar mais para frente o que aconteceu com Davi. Mas eu queria ler com você esse salmo para a gente aprender com Davi e com a palavra de Deus qual foi o processo pelo qual Davi passou para sair do momento de tanta culpa e tanto peso para um momento no final, no salmo, de alegria, de adoração ao Senhor. Então, leia comigo Salmo 51, a partir do verso 1, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os seus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Amém. E aí? Se você abriu na sua Bíblia, talvez antes de começar a leitura do texto, deva ter um cabeçalho dizendo assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ter ele possuído Batseba. Davi havia cometido um adultério com uma mulher de um homem que era seu amigo. Era um homem que era um homem muito leal a Davi. Davi, quando foi ungido rei, antes dele ser levantado como rei, ele começou a ser perseguido por Saul. E por causa disso, ele foi se esconder. E quando ele foi se esconder nas montanhas, nas cavernas, ele juntou um monte de homens
que foram chamados depois de os valentes de Davi. Eram 37 homens que foram enumerados como esses valentes de Davi. Homens que defenderam de Davi, que andaram com Davi, a quem Davi devia a sua própria vida. Um desses homens era Urias, que era o marido de Betseba, a quem Davi acabou traindo e matando também. Davi não só traiu, cometeu um adultério com aquela mulher, como para esconder o adultério, ele acaba assassinando ou permitindo que o marido daquela mulher fosse assassinado. Esse é o homem que foi confrontado por Deus por causa do seu pecado. Tudo começou porque ele olhou, ele estava tranquilo na sua casa, foi até o terraço e viu uma mulher se banhando. Ele desejou aquela mulher, e porque ele era rei, ele tinha poder, ele mandou chamar aquela mulher para sua casa. Ele se deitou com ela, ela acaba engravidando, e para esconder a gravidez, já que o seu marido estava afastado nas batalhas, ele dá um jeito de trazer o marido para casa, para que ele pudesse se deitar com ela e justificar então aquela gravidez. Mas como Urias era um cara muito correto, ele falou assim: eu não posso ir para minha casa quando os meus companheiros estão lá em guerra. Ele ficou do lado de fora da sua casa. E Davi não teve outro jeito a não ser dar um jeito de matar Urias, para que aquela culpa ficasse escondida. Até que um dia o profeta Natan chega para Davi e conta uma história. Fala assim: Davi, tem um problema aqui no reino que você precisa me ajudar a resolver. Pois não, pode dizer. E aí o profeta Natan diz assim: olha, tem um homem que é muito rico, ele tem várias cabeças de gado, tem várias ovelhas. E tem um vizinho dele que só tem uma ovelhinha. Chega uma pessoa na casa desse homem rico, e em vez de ele pegar um dos animais do seu pasto para preparar para esse seu visitante, ele vai na casa do outro e rouba aquela ovelhinha do outro, que só tem uma ovelhinha que comia na própria mão daquele homem, que todo mundo amava aquela ovelhinha, mata e come aquela ovelhinha. Quando Davi ouve essa história, ele fala assim: que isso? Esse cara tem que morrer, esse cara é um canalha. E aí o profeta Natan fala assim: Davi, esse homem é você. Quando Davi recebe, então, ele percebe que o seu pecado fora exposto, ao invés dele tentar justificar ou esconder, ou tentar convencer Natan de que ele não tinha nenhum tipo de problema, ele imediatamente confessa o seu pecado. E é interessante porque no meio do Salmo 51, ele diz assim, no versículo 13 ele diz assim, 12, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O que Davi está falando? Ele fala assim: Senhor, me dá alegria de novo, porque aí eu vou ensinar as pessoas, aqueles transgressores, eu vou ensinar os teus caminhos. Quem lê esse texto pode achar que Davi é um tremendo de um cara de pau, não é verdade? Ele cheio de pecado, como é que ele fala assim: Senhor, eu vou ensinar as pessoas a respeito dos teus caminhos? Os transgressores, ele era um transgressor. Mas o que a gente aprende com esse texto? Como Davi saiu de uma situação de culpa absoluta, de um pecado bizarro, de uma atitude completamente abominável diante de Deus e dos homens, e passa para uma posição em que ele poderia ensinar as pessoas a respeito dos caminhos do Senhor. Uma posição em que ele poderia louvar o Senhor. Sabe, talvez a culpa seja uma das coisas mais difíceis da gente lidar hoje. Muitas vezes a culpa se transforma em depressão, em abatimento, em ira, em revolta. Quando a gente não consegue tratar a nossa culpa, e todos nós temos, porque todos nós pecamos, e se a gente não consegue tratar, lidar com a culpa, todas essas outras doenças ou enfermidades acabam acometendo a gente. E nesse texto a gente vê como Davi lida com a culpa. E eu queria passar com vocês por alguns processos que Davi se utiliza para se livrar dessa culpa e ser completamente transformado. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que ele clama pela misericórdia de Deus. Imediatamente ele fala assim: bom, me pegaram. Eu sou o culpado. Eu preciso
clamar para aquele que pode me perdoar. Ele diz assim no verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O hebraico é uma língua muito bonita e muito complexa. Quando ele fala compadece-te de mim, ele está usando a ideia de ter misericórdia. E aí ele fala, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E benignidade também é uma maneira de você transmitir a ideia de bondade, misericórdia de Deus. E aí ele fala, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então ele fala misericórdia, misericórdia, misericórdia. Se Davi tivesse mandando um e-mail para Deus, ele teria escrito com a letra bold, itálico, e ainda teria sublinhado com fonte 50. Maneira de deixar bem claro o que ele estava pedindo para Deus. Ele estava falando, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou morrer. Se o Senhor não me tratar com misericórdia, eu não tenho o que fazer. Não tenho como me desculpar, porque o meu pecado é muito grave. Davi olha para o Senhor e clama a Ele por misericórdia. Ele fala, Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa na minha vida. Em segundo lugar, ele reconhece o seu pecado sem dar nenhum tipo de desculpa. Imediatamente ele fala, é verdade, pequei. Ele diz assim no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Veja, ele usa a palavra iniquidade, depois ele usa pecado, depois ele usa transgressão. Ele não fica dando desculpas. Ele fala, pequei, eu errei. Eu preciso ser tratado pelo Senhor. Ele não fala assim, não, também, imagina, né? Eu estou aqui, sozinho, vem aquela mulher super bonita lá na minha frente, a culpa dela, quem mandou ficar tomando banho na minha frente? Urias foi para a guerra e não cuidou da sua mulher? Eu não tenho culpa, eu sou homem, eu sou fraco. Ele podia ter feito um monte de concessões para si mesmo, mas ele imediatamente fala assim, eu pequei, eu fiz o que era mal, eu preciso ser tratado. Ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade. E eu fui olhar a palavra lava-me no original, ela é usada para lavar, a grande maioria das vezes, talvez 90% das vezes que ela é usada para indicar a lavagem de vestes, de roupa. Não de pessoas ou de coisas, mas de vestes. Aqueles que são mais antigos, que lavavam roupa no tanque, como é que você lava roupa no... Como é que é o tanque? Não tem aquelas ondinhas? E para que serve aquela ondinha? Para você poder esfregar bastante uma roupa, para tirar o encardido da roupa, não é verdade? Aquelas tábuas de lavar roupa também, tinha aquelas ondinhas. Naquela época eles lavavam na pedra. Alguma coisa que pudesse esfolar a roupa, para que ela pudesse ser bem lavada. A palavra que Davi usa é lava-me, como só lava as roupas. Ou seja, pode botar força, pode me ralar, pode esfolar. Porque para tirar o pecado de mim, eu preciso ser lavado da mesma forma. Davi vai para Deus e fala assim, Deus, eu pequei de verdade, eu reconheço. E o único jeito de eu ser transformado é se o Senhor me lavar de maneira profunda, para que eu seja completamente limpo do meu pecado. E só o Senhor pode fazer isso. Quando a gente chega diante de Deus confessando o nosso pecado, a gente tem que estar disposto a ser lavado para o Senhor na mesma intensidade. Permitir que o Senhor nos lave como se lava alguma coisa no tanque. E para isso, talvez doa um pouco. E veja que aqui a questão não é o castigo, tá? É que para você passar pelo processo, é necessário que você seja esfolado. Deus não está te castigando, mas a consequência do pecado, para que você seja limpo, é que muitas vezes a gente vai precisar ser esfolado um pouquinho. De novo, não é simplesmente a punição do pecado, mas é a maneira, o processo pelo qual o Senhor usa para nos lavar. E Davi deixa isso muito claro. Lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade, do meu pecado, da minha transgressão, daquilo que é mal.
Outra coisa que Davi faz é reconhecer que o pecado, em última instância, é contra Deus. Todo pecado, em última instância, é contra Deus. Veja que ele diz no versículo 4, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Talvez, se Batseba ouvisse essa oração de Davi na hora, ele ia falar assim, e eu? Como assim só contra Deus? E eu? E o próprio Urias que morreu em batalha? Como assim Davi pecou só contra Deus? Davi pecou contra Urias também, não é verdade? Mas por que ele diz isso? Veja, se fosse só uma questão de pecado, de adultério, de assassinato, talvez a gente pudesse falar assim, não, mas eu não faço essas coisas. Eu não tenho nada, está tudo certo comigo. Uma vez eu preguei aqui a respeito do espinho na carne de Paulo. E disse que o texto não deixa claro que tipo de espinho que era. Podia ser um espinho físico, podia ser uma enfermidade, podia ser um problema emocional. E o texto não diz do que se trata. Por quê? Porque todos nós podemos usar essa figura para falar conosco também. E o Salmo 51 também diz isso. Em nenhum momento Davi fala do seu pecado propriamente dito. Ele não fala que ele adulterou, ele não fala que ele assassinou alguém, mas ele fala do seu pecado. E ele fala que o seu pecado foi contra Deus. Gente, toda vez que nós pecamos contra Deus. Quando eu minto para alguém, eu estou pecando contra Deus também. Por quê? Porque a mentira é uma maneira de eu me salvaguardar, de eu ganhar alguma coisa, de eu me proteger. E quando eu faço isso, eu não estou permitindo que Deus seja a minha proteção. Não estou permitindo que Deus seja a pessoa mais importante. Eu estou mais preocupado com a minha aparência, com a minha reputação, do que com a vontade do Senhor. Então, todo pecado é uma afronta a Deus. Talvez você diga assim, mas eu faço isso, ninguém saiu machucado, eu não machuquei ninguém, não feri ninguém, não atrapalhei ninguém. Mas existe a afronta que foi feita com relação a Deus. E Davi entende isso, ele entende que o seu pecado entristeceu o coração de Deus, magoou o Senhor, ofendeu a Deus. E quando ele entende isso, ele fala, Senhor, eu pequei contra as pessoas que o Senhor havia criado, a quem o Senhor amava. Portanto, eu pequei contra o Senhor. Contra o Senhor somente eu pequei. Por isso, me trata, me transforma. Uma outra atitude de Davi é ele entender que a restauração pela qual ele precisava passar vinha completamente de Deus. Tudo que ele precisava estava na dependência de Deus fazer. Quer ver? Vamos lá. Versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus. Versículo 2. Lava-me, Deus, completamente. Ainda no 2. Purifica-me do meu pecado. Quando eu pequei contra os teus olhos. Depois no versículo 7 diz, purifica-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Depois ele diz no versículo 14, livra-me dos crimes de sangue. No versículo 15, abre os meus olhos, os meus lábios. Tudo são coisas que Deus vai fazer. É Deus que nos transforma, que nos purifica. Muitas vezes o nosso sentimento de culpa faz com que a gente ache da seguinte maneira, não, o que eu preciso fazer para pagar a minha conta? Agora não, a partir de agora eu vou ser uma pessoa bacana. A partir de agora eu vou compensar tudo que eu fiz de mal. Gente, não adianta isso. A maneira da gente se acertar com Deus depende do Senhor. É o Senhor quem vai nos lavar, é o Senhor quem vai nos purificar. É Ele que vai se achegar a nós. É Ele que vai tomar a iniciativa de tratar a nossa vida. Nada do que a gente possa fazer vai tirar o nosso pecado de nós mesmos. Também ele entende que o arrependimento que ele precisa passar não é um ato exterior, mas alguma coisa que nasce no seu coração. Não é um ato religioso de coisas que você faz para mostrar o seu arrependimento. Não é um ato externo, mas são coisas internas, no coração da gente. Veja o versículo 16, diz assim, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Em Isaías capítulo 1, verso 10,
diz assim, é a mesma história, veja só, Isaías capítulo 1, verso 10, diz assim, Deus falando, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me alegro do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Aqui o Senhor está falando com relação ao seu povo, e ele começa falando de Sodoma e Gomorra, só que Sodoma e Gomorra já tinham sido destruídos há muito tempo. Ele está chamando de Sodoma e Gomorra o seu próprio povo Israel. Porque era um povo cheio de pecados, que se valia de uma série de ritos externos para tentar agradar a Deus quando o seu coração estava longe do Senhor. Davi entende isso e fala assim, Senhor, se o Senhor se agradasse de holocaustos, eu te daria. Mas o sacrifício que agrada ao Senhor é um coração contrito. E é isso que eu estou trazendo para o Senhor hoje. Eu não quero simplesmente fazer coisas que vão mostrar externamente o meu arrependimento. Eu quero ter um coração contrito, pronto para ouvir a tua voz, pronto para fazer a tua vontade, pronto para ser transformado pelo Senhor. Davi reconhece também que a obra de Deus é perfeita e completa. Ele sabe que se o Senhor o perdoar, ele pode ser completamente restaurado. É claro que as consequências do pecado ficam sobre nós. Mas a presença de Deus e aquela separação que havia entre nós e o Senhor é absolutamente eliminada. Veja o que ele diz no versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Hoje, quando você pensa em alguma coisa branca, é fácil para a gente. A gente tem uma série de recursos que podem fazer uma parede ficar branca. A gente tem tinta para fazer isso. Naquela época, o máximo de branco que eles tinham era a neve. Quando a neve acabava de cair do céu. Era pura, não tinha sido contaminada ainda. E ele está falando que se o Senhor lavasse o seu pecado, a sua vida, ele ficaria mais branco ainda do que a coisa mais branca que eles tinham como referência. Ele seria completamente restaurado. E isso a gente precisa se lembrar. Quando nós nos aproximamos de Deus, com o nosso coração contrito e confundido, arrependido, buscando do Senhor a restauração, Ele pode nos tornar completamente perdoados, restaurados completamente à nossa posição original. Imagina a coisa mais branca que você está vendo hoje. O Senhor pode te tornar mais branco do que essa coisa mais branca. E aqui não tem nada a ver, como teve uma polêmica algum tempo atrás, com branco e preto, tá, gente? O oposto de branco aqui não é negro, não é preto. É o carmesim, é o vermelho do pecado. Que Deus está falando assim, se você foi manchado pelo pecado, se o Senhor nos lavar, nós podemos ser completamente restaurados. Completamente. Ficar sem mancha nenhuma. Ninguém vai poder olhar para a gente e falar assim, opa, você pisou na bola. Por quê? Porque o Senhor nos lava completamente. E seremos mais alvos do que a neve. Se você está andando debaixo de culpa, se você está andando debaixo de peso, de acusação do diabo, lembre-se que o Senhor levou sobre si os nossos pecados. A palavra de Deus diz lá em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de nos lavar, para que a gente se torne mais branco do que a neve. Esse texto de 1 João tem dois aspectos. Primeiro é perdoar os pecados. Perdoar os pecados significa tirar aquilo que nos separa de Deus. E nos purificar de iniquidade é nos apresentar limpos. Eu não só tenho acesso à presença de Deus, porque o meu pecado foi perdoado, mas também eu me apresento diante dele completamente limpo, puro, sem nenhuma mancha na minha roupa, sem nenhuma mancha na minha vida. Então, quando o diabo vier acusar você de algum pecado, lembre-se que você foi perdoado pelo Senhor e lavado pelo sangue de Jesus. Você está hoje com vestes limpas. A maneira do diabo tentar segurar a sua vida é trazendo acusação para você. É dizendo que você não pode, que você não é bom o suficiente, que você perdeu a sua oportunidade, que você não tem mais uma chance. Agora já foi, agora é tarde demais. Devia ter feito lá no passado, agora já era. E o que a palavra de Deus está falando para a gente é que se o Senhor nos lavar, nós seremos mais alvos do que a neve. E não só isso. Davi também pede, cria em mim um coração, faz de novo, me dá uma nova oportunidade, faz tudo de novo, Senhor. Eu não simplesmente quero uma nova oportunidade, mas eu quero começar de novo. Eu quero ter uma nova natureza, eu quero que o Senhor me transforme de dentro para fora. Muitas vezes a gente confunde arrependimento com remorso. O remorso é uma maneira de eu me proteger, é de eu ter pena de mim mesmo. Eu não tenho problema com aquilo que eu fiz. Eu tenho problema com as consequências que eu vou receber por aquilo que eu fiz. Percebe a diferença? O remorso faz com que eu fique triste por aquilo que vai acontecer comigo por causa do meu pecado. E agora o arrependimento me faz triste em lembrar que o Senhor foi ofendido por aquilo que eu fiz. Quando há arrependimento de verdade, eu olho para Deus e falo, Senhor, me perdoa porque eu te ofendi. Porque isso que eu fiz me afastou do Senhor. Porque eu não te honrei com a minha vida. O remorso fala assim, eu não quero receber a punição do meu pecado. O Senhor quer criar em nós um coração, uma nova natureza, algo que de fato nos livre do nosso pecado. E a última coisa que Davi entendeu e fez e reconheceu para que ele fosse transformado, é que ele entendeu que a obra de Deus tem um propósito para nós. É que nós temos um propósito em Deus quando somos perdoados. O versículo 13, como eu já citei, diz assim, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi está falando aqui o seguinte, Senhor, quando o Senhor completar a obra na minha vida, eu vou poder sair por aí e ensinar as pessoas que estão na mesma situação que eu estou hoje. Que existe esperança para elas. Que o pecado afasta as pessoas do Senhor. O Senhor vai poder usar a minha vida como exemplo. E eu vou louvar o teu nome. Eu vou proclamar a tua justiça. E eu vou manifestar os louvores do Senhor. Existe um propósito para o seu perdão. É para que você seja levantado como alguém que conhece a Deus e que foi transformado por Ele. E Paulo fala alguma coisa parecida também, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 12 a 17, diz assim, Paulo falando, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, fui blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, e com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falando. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia. Lembra que a gente falou da misericórdia do Senhor que Davi estava pedindo? Para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo
a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ou seja, Paulo está falando assim, o Senhor usou de misericórdia para mim. Um homem pecador, o pior dos pecadores, ele está se considerando o pior dos pecadores, porque ele foi perseguidor da igreja, foi blasfemo, mas ele se arrependeu e recebeu uma graça tão poderosa, que isso ia manifestar a bondade e a paciência de Jesus para com ele, a obra de Jesus na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você tem, não sei qual é a acusação do diabo, não sei qual é o pecado que está sobre a sua vida, aquilo que talvez esteja te acusando, te incomodando, te fazendo sentir alguém que não tem mais jeito, alguém que fez algo tão terrível que não tem mais como se aproximar do Senhor. Mas a palavra do Senhor está dizendo para a gente hoje que a graça do Senhor pode nos transformar e nos tornar pessoas que sejam modelos para aqueles que vão crer também. Para que ninguém possa olhar e falar assim, eu não tenho mais jeito. Porque se Deus fez isso com Davi, pode fazer comigo. Se Deus fez isso com Paulo, pode fazer comigo também. Muitas pessoas estão doentes, estão abatidas, tristes, deprimidas, revoltadas, iradas, porque estão debaixo de culpa. Quando o que a gente precisa fazer hoje é se aproximar do Senhor, reconhecer que tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Que Ele pode nos perdoar, que Ele pode nos transformar, pode nos lavar, pode criar em nós uma nova identidade, um novo coração, uma nova natureza. Deus quer nos trazer de volta. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Não existe pecado maior do que o seu amor. Não há acusação mais contra as nossas vidas. E quando a gente entende isso, a gente deixa de viver uma vida miserável, sabe, gente? A gente se acostuma a falar assim, eu não mereço, eu não posso, eu sou muito pecador, eu sou muito mau, eu errei, eu perdi minha oportunidade. Quando, na verdade, o Senhor está nos chamando para um novo momento na nossa vida, em que Ele apresenta para nós a graça e a misericórdia. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Não há acusação. Todo o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz. E a gente precisa viver nessa perspectiva, gente. Não se permitir viver debaixo de acusação, porque se você viver debaixo de acusação, você não vai ser pleno em Deus. Você não vai poder agir, não vai poder fazer a obra do Senhor, não vai poder se levantar, não vai poder clamar a misericórdia do Senhor, não vai ter autoridade, nem coragem de pedir as bênçãos que o Senhor tem reservadas para aqueles que creem no Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas se a gente se relacionar com Deus na base do nosso merecimento, do fato da gente ter ou não culpa, a gente não vai poder acessar nenhuma dessas bênçãos. Por isso a importância de a gente entender o processo de se livrar da culpa. Se achegar a Deus, reconhecer o pecado. Não ficar justificando os nossos erros. Falar, Senhor, pequei contra o Senhor, eu ofendi o Senhor, fiz o que era mal aos teus olhos. Talvez a gente faça algumas coisas que a sociedade fala assim, mas isso aí tudo bem, isso aí todo mundo faz. Não, imagina, que isso, século 21, imagina, isso aí era para aquele tempo, isso aí ninguém mais lida com o pecado. Isso é comum, hoje todo mundo faz. E a gente acha que aos nossos olhos, aos olhos da sociedade, está tudo certo. Mas Davi falou assim, eu pequei aos teus olhos. O Senhor é a referência do certo e errado, não eu. Não é o que eu acho, não é o que a sociedade acha, é o que o Senhor pensa. É aquilo que agrada ou não ao Senhor. Eu preciso ter como base para a minha vida a vontade do Senhor, os olhos do Senhor, a perspectiva de Deus. E lembrar que tudo vem dele. Toda a obra de restauração vem do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem lava, é Ele quem purifica, é Ele quem renova, é Ele quem cria, é Ele que perdoa, é Ele que age com misericórdia. E por último, me lembrar que quando Ele fizer isso na minha vida, eu posso ser testemunha do seu amor, da sua graça, do seu poder. O Senhor conquistou e comprou um povo santo para edificar a sua igreja. E cada um de nós aqui pode e deve ser
aqueles que manifestam a graça do Senhor para aqueles que não conhecem. Tem um monte de gente que está debaixo de culpa e acusação, gente, que não sabe o que fazer, que acha que não tem mais jeito para as suas vidas. E nós somos a prova de que Deus pode transformar as pessoas. Eu fui transformado, você foi transformado. O pecado, o seu pecado, não te separa mais da presença do Senhor, porque Ele foi perdoado. Quem olha para você, Deus olha para você e vê você com vestes limpas, vestes de honra, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Não permita que o diabo te acuse, mas leve o seu coração diante do Senhor, contrito. Apresente diante do Senhor um coração contrito, quebrantado diante de Deus, reconhecendo: Deus, eu pequei, mas o Senhor é poderoso para me transformar. Eu pequei, mas o Senhor pode me perdoar. Eu pequei, mas o preço do meu pecado já foi pago na cruz. E assim nós seremos pessoas que vão manifestar os louvores do Senhor, a justiça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. O mundo está faminto, sedento de pessoas que têm uma postura assim, que conheçam o amor de Deus e possam espalhar o amor de Deus por onde passarem. Você acha que o problema do mundo é uma questão social? É o partido político que está no governo? É a economia? É o sistema econômico? Você acha que o problema do mundo é o pecado das outras pessoas? Não. O problema do mundo é o nosso pecado. É o meu pecado, o seu pecado. O pecado de cada um. Deus começa a tratar as pessoas e a sociedade pelo pecado de cada um. E para esse problema, Ele tem solução. O pecado de cada um de nós foi perdoado. Para fechar, eu queria só ler com você o Salmo 103. Salmo 103. Versos 8 a 13, diz assim. Olha que tremendo. É Davi falando também. Ele entendeu o coração de Deus. Ele fala assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Se fosse assim, estaria todo mundo frito. Versículo 11. Pois quanto o céu se alteia ou está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para todos que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ou seja, daqueles que têm o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Assim como o ocidente se afasta do oriente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados, para que nós possamos estar com Ele, estar em comunhão com Ele. Feche seus olhos, por favor. Senhor, não existe pecado ou culpa maior do que o teu amor, do que a tua graça e da tua misericórdia. O sacrifício de Jesus por nós é mais do que suficiente para apagar os nossos pecados, para tirar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser lavados e nos apresentar puros, inculpáveis diante do Senhor. É verdade, Deus, que o diabo tenta trazer culpa e acusação contra nós, mas nós temos o Senhor Jesus diante do Pai, nosso advogado, apresentando o nosso caso diante do Senhor, dizendo: a punição já foi feita, a multa já foi paga, e nós estamos livres de toda a condenação por causa de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero pedir que essa verdade da Tua palavra alcance o nosso coração, transforme a nossa mente e nos ajude a viver nesta realidade, nessa perspectiva da Tua palavra, não pelos nossos sentimentos, Senhor, mas pela fé na Tua palavra. Pai, tem pessoas aqui que estão abatidas, tristes, talvez envergonhadas, sem saber como agir, porque erraram, porque pecaram. Mas o Senhor é poderoso para nos transformar, para nos perdoar.
e nos purificar de toda iniquidade. Faz isso nessa manhã, Deus, na nossa vida. Pai, a tua palavra diz que o teu Espírito é quem nos convence do pecado. Não queremos passar mão nem pano para ninguém, Deus, mas queremos pedir que o Senhor lave os nossos pecados, purifique os nossos, apague, Senhor, do teu livro toda a dívida que existe em nosso nome. E que a gente possa se apresentar diante do Senhor, crendo no teu poder para nos transformar e mudar a nossa história, o nosso destino, a vivermos, Senhor Deus, com a cabeça erguida, não porque somos bons, mas porque olhamos para o Senhor e vemos a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade para conosco. Tua palavra diz que a bondade e a misericórdia nos seguiriam todos os dias da nossa vida. Precisamos, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia sobre nós, todos os dias. Nos ajuda a viver nessa perspectiva. Ministra na vida de cada um, Pai, através do teu Espírito Santo, para que ninguém seja enganado pelo diabo, ninguém seja convencido do contrário, de que nós somos perdoados pelo Senhor e que temos acesso à tua presença. Cria dentro de nós, Pai, um coração puro e renova a alegria da nossa salvação. Nos alegrarmos em sabermos quem é o Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. Que isso seja o maior motivo para a gente se afastar do pecado. Agradar ao Senhor, olhar para o Senhor, desejar estar na tua presença. Eu oro e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Aleluia.